pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos. Nessa ocasião, vamos considerar alguns exercícios sobre adição e subtração. Vamos começar a partir da questão 1, da página 44. Essa questão 1 tem dois itens. O item A apresenta para nós o seguinte: qual é o número de 4 algarismos escondidos em cada item? Então, no item A, eu tenho uma adição, eu tenho um número que somado com 5.299 dá 9.105. Veja um cálculo auxiliar. Se eu tivesse, por exemplo, o número 3 mais 6, lógico que dá 9, nós sabemos que é 9. Mas se eu tivesse um número desconhecido mais 6, nessa soma desce 9. Então, lógico que eu sei que esse número que soma com 6 para dar 9 é 3. Mas se eu fosse fazer aqui uma operação para descobrir qual o valor desse número desconhecido x, como eu faria? Eu posso dizer que x, uma das parcelas, é igual a esse resultado da adição menos a outra parcela, que é 6. Então, x é igual a 3. Se eu tenho uma adição com duas parcelas, uma das parcelas, por exemplo, 3, aqui, nesse caso, é igual a 9 menos 6. A outra parcela, 6, é igual a 9 menos 3. Usando essa linha de raciocínio, nós podemos perceber o seguinte, que um número somado com 5.299 é igual a 9.105. Então, esse número que eu estou procurando, usando a mesma linha de raciocínio, é igual a 9.105 menos 5.299. Assim, fazemos a subtração. Nove mil cento e cinco menos 5.299. Fazendo a subtração, percebemos o seguinte: quem tem 5 unidades não pode tirar 9 unidades. Então, vou precisar tomar emprestado da casa das dezenas. Transformo uma dezena em 10 unidades, mais 5 unidades. Isso me dá 15 unidades. 15 unidades, tirando 9 unidades, ficarei com 6 unidades.
Aqui, onde tem o zero, eu devo então, eu tirei uma dezena. Mas de zero eu não posso tirar uma dezena para formar aqui os 15. Então eu devo tomar emprestado uma centena da casa das centenas. Aqui então ficaria 10 dezenas, transformando essa centena em 10 dezenas. E dessas 10 dezenas eu tirei uma dezena. Portanto aqui ficou 9 dezenas. Tirei uma dezena para formar aqui 10 unidades e somar com 5 e formar 15 unidades. Bem, 9 dezenas menos 9 dezenas, 0 dezenas. Aqui, ao tirar uma centena, eu não fiquei com nenhuma centena. Quem não tem nenhuma centena não pode tirar duas centenas, então eu vou precisar tomar emprestado do 9. Tomando uma unidade de milhar dos 9, vou ficar com 8 unidades de milhar. E essa unidade de milhar eu transformo em 10 centenas. 10 centenas menos 2 centenas, 8 centenas. E aqui, 8 menos 5, 3. Portanto, o número que estamos procurando é 3.806. Prosseguindo agora no item B, nós temos o seguinte. Eu tenho um determinado número, 10.210. Desse número eu tiro um valor desconhecido e o resto é 6.226. Mas vamos tentar entender o seguinte. Nessa questão, o minuendo é 10.210, o subtraindo é o valor desconhecido e a diferença é 6.226. E lembramos da relação fundamental da subtração. O minuendo menos o subtraindo dá a diferença. E se eu somar o subtraindo mais a diferença, dá o minuendo. Então observe aqui. Minuendo menos o subtraindo dá a diferença. Mas se eu somar o subtraindo mais a diferença, vai dar o minuendo. E se eu quisesse descobrir quem é o subtraindo, eu faço o minuendo menos a diferença. Veja um cálculo auxiliar nesse sentido. Suponhamos que eu tivesse vou usar os mesmos números. 9 menos 3 é igual a 6. Aqui eu tenho minuendo, subtraindo e diferença. Então, minuendo menos o subtraindo, 9 menos 3 é igual a 6. Mas veja que se eu somar o subtraindo 3 mais a diferença, eu vou ter o minuendo, que é 9, no exemplo citado. E o subtraindo, apenas o subtraindo, é igual ao minuendo menos a diferença. Então, nós podemos usar essa relação aqui. O subtraindo é igual ao minuendo menos a diferença para esse caso específico. Se eu quero saber quem é o subtraindo, eu vou fazer o minuendo menos
a diferença. Ou seja, vamos chamar aqui então assim, vamos colocar assim, quem é o minuendo nesse caso? 10.210 menos 6.226. Então, fazendo aqui o algoritmo, 10.210 menos 6.226, vamos ter aqui o seguinte: quem tem 0 unidades não pode tirar 6. Vou tomar emprestado uma unidade das dezenas, transformo em 10 unidades. 10 unidades, tira 6 unidades, 4 unidades. Ao tirar uma dezena daqui, eu fico sem nenhuma dezena. Não posso tirar 2 dezenas. Então, tomo uma centena emprestado dessa ordem. Aqui fica 1 e aqui ficará essa dezena. Essa centena transforma-se em 10 dezenas. 10 dezenas, tira 2 dezenas, fica então 8 dezenas. Quem tem uma centena não pode tirar 2 centenas, então vamos tomar emprestado daqui da unidade de milhar e aqui transformamos em 10 centenas. 10 centenas mais uma centena, 11 centenas. 11 centenas tirando 2 centenas, ficaremos com 9 centenas. Aqui então, tomamos um emprestado das dezenas de milhares para formar daqui 10 unidades de milhar. E lembremos que tomamos emprestado daqui. Então aqui ficou 9. Tomamos emprestado uma unidade de milhar para formar 10 centenas. Então ficamos com 9 aqui. 9 tira 6. Então ficamos com 3 unidades de milhar. Assim, o subtraendo que estamos procurando é igual a 3.984. 3.284. Prosseguindo, a questão 2 tem o seguinte: sabe-se que a balança comercial de um país representa superávit. Quando é que nós temos um superávit? Quando as exportações são maiores que as importações. Sabe-se que em determinado ano, um país teve um superávit comercial de 25 bilhões de dólares. Se nesse ano o volume das exportações atingiu 97 bilhões de dólares, qual foi o volume em bilhões de dólares das exportações desse país? Então, nós podemos então estabelecer a seguinte relação: o superávit é igual ao minuendo, desculpe, o superávit não. Quando eu faço as exportações menos as importações, isso é igual ao superávit. Mas vocês observem que aqui eu posso então estabelecer o seguinte:
As exportações é como se fossem o minuendo, as importações o subtraindo e superávit a diferença. Assim, o que podemos fazer aqui? Podemos lembrar então dessa relação relacionada com a relação da subtração, a relação fundamental da subtração. O subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Então, subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Então, eu vou somar aqui o subtraindo, que nesse caso são as importações, mais a diferença, que nesse caso foi o superávit, para descobrir o número de exportações. Portanto, o número de exportações é igual ao superávit, que nesse caso é a diferença, mais as importações, que nesse caso está sendo o subtraindo na questão original. Então, o número de exportações foi igual a 25 bilhões mais 97 bilhões, que foram as importações. Quer dizer, o número de exportações foi 25 bilhões a mais que as importações. Então, somando aqui, vamos ter 5 mais 7, 12, vai a 1, 1 e 2, 3, mais 9, 12. 122 bilhões. A próxima questão ainda trabalha com a relação fundamental da subtração. Encontre os números que faltar. Então eu tenho um número no item A. Eu tenho aqui um número. Menos 6.429. Isso me dá 6.991. Então, da relação fundamental da subtração, vamos lembrar, esse aqui é o minuendo menos o subtraindo, que é igual à diferença, ou seja, o minuendo é igual à diferença mais o subtraindo. Então, o número que eu estou atrás, o minuendo, vai ser igual a 6.000. Primeiro, vamos colocar assim, seguindo aqui a ordem, diferença mais subtraindo, é igual a 6.991 mais 6.429. Então, fazendo aqui essa adição, 6.991 mais 6.429.
Temos aqui 10 a 1, 1 mais 9, 10 mais 2, 12 a 1, 1 mais 9, 10 mais 4, 14, vai a 1, e aqui 1 mais 6, 7, mais 6, 13. Portanto, minuendo que estamos procurando é igual a 13.420. 13.420. Prosseguindo aqui no item B, nós temos outra subtração. De 15.000 eu tiro um determinado número x, e o restante é 7.995. Vamos lembrar, esse é o minuendo menos o subtraindo, que é igual a diferença. Nesse caso, eu quero saber quem é o subtraindo. Então eu posso usar a relação fundamental da divisão, da subtração, e a partir dela entender que o subtraindo é igual ao minuendo menos a diferença. Veja, se eu tivesse assim, 9 menos 3 é igual a 6, eu posso dizer que 9 menos a diferença é igual a 3. Então, o minuendo menos o subtraindo dá a diferença, mas se eu fizer o minuendo menos a diferença, eu vou ter o subtraindo. Então, nesse caso aqui, se eu quero descobrir quem é o subtraindo, eu vou fazer então 15.000 menos 7.995. Então, estabelecendo aqui o algoritmo, menos 7.995, vamos ficar com... Devo considerar esse zero aqui. De zero eu não tiro 5 unidades, então vou precisar tomar emprestado uma dezena para formar 10 unidades. De 10 unidades eu posso tirar 5 unidades. Mas aqui eu não tinha nenhuma dezena. Como eu posso tirar uma unidade? Eu devo considerar aqui como se eu tivesse 10 dezenas. E dessas 10 dezenas eu tirei uma, portanto ficou 9 aqui. Porque eu tirei uma dezena para formar 10 unidades. 9 dezenas menos 9 dezenas, 0 dezenas.
De modo semelhante aqui, eu não teria nenhuma centena. Então eu devo considerar como se eu tivesse aqui 10 centenas. Dessas 10 centenas eu tirei uma centena para formar 10 dezenas. Então eu fiquei com 9 centenas. 9 centenas menos 9 centenas, nenhuma centena. E para formar as 10 centenas daqui, eu devo entender que eu tomei emprestado uma unidade de milhar, portanto, aqui vai ser 4 unidades de milhar. Quem tem 4 unidades de milhar não pode tirar 7, então toma emprestado daqui, formando 14 aqui. Então, uma unidade das dezenas de milhares, formando então 14 aqui, formando 10 unidades de milhar, mais 4 unidades de milhar, dá 14 unidades de milhar, menos 7 unidades de milhar, 7 unidades de milhar. Portanto, o subtraindo que estamos atrás é igual a 7.005. Esse é o valor. Continuando aqui, nós temos o seguinte. Dona Noêmia, a bibliotecária da escola, organizou uma tabela com os movimentos de retirada e devolução dos 40 livros indicados para a leitura. Então, se ela tinha 40 livros, inicialmente, na segunda foram retirados 25. Então 40 menos 25, vamos ter então 15 livros. Isso foi na segunda-feira. Na terça, ela estava com 15 livros inicialmente e foram retirados 12 livros. Então, na terça ela só ficou com 3 livros. Na quarta, ela tinha 3 livros e foram devolvidos 10. Então, nesse caso, mais 10. Portanto, quarta-feira ela vai ter 13 livros. E na quinta-feira, ela tinha 13, tirou 7, ela ficou com 6. Depois devolveram 8, quer dizer mais 8. Então, ela fundou com 14 livros. 14 livros. Próxima questão diz o seguinte. Essa atividade necessita do uso de uma calculadora. Porém, antes de teclar o sinal de igual, conforme cada item do exercício pede, calcule mentalmente os resultados para, com a calculadora, conferir se acertou. Anote o resultado de cada cálculo mental para a sua conferência. Então, se você desejar, você pode, antes de ver o vídeo, dar uma pausazinha e tentar fazer essa questão mentalmente. Mas o que acontece? A ideia é o seguinte, no item A, eu tenho 200. Menos 20. Quando eu teclo no sinal de igual, ele tira 20. Então eu fico com 180. Cada vez que eu teclo no sinal de igual, ele tira 20. Então, na verdade, ele vai tirar 1, 2,
3, 4. Será então 200 menos 4 de 20. Será 200 menos 80. E vou ficar então com 120. Essa é a ideia. No item B, se eu tenho 30 menos 3, isso aqui é igual a 27. Novamente, quantas vezes foram apertados o sinal de igual? 4 vezes. Então será 30 menos 4 vezes 3. 30 menos 12. Isso será igual a 18. Os outros itens seguem a mesma linha de raciocínio. Continuando então, pessoal, temos agora a última questão, questão 7. Uma academia de ginástica oferece 3 opções de atividades físicas aos seus alunos. Considerando que cada pessoa pode fazer uma única opção, os alunos estão assim organizados: alongamento, 319 matriculados, musculação, 426 e hidroginástica, 565. O item é a pergunta: quantas pessoas estão matriculadas nessa academia? Bem, para sabermos isso, precisamos somar. (319) mais 426 mais 565. Então aqui eu tenho 9 mais 6, 15, mais 5, 20. Sobe 2. 2 dezenas, mais 1, 3, 2, 5 e 6, 11. Sobe 1 aqui, para a ordem das centenas. 1 mais 3, 4, 4, 8 e 5, 13. Eu tenho 1.310 pessoas matriculadas. A letra B pergunta: em qual modalidade há mais inscritos? Em qual modalidade há mais inscritos? Lógico, hidroginástica, né? Com 565 pessoas. Portanto, hidroginástica. Perdoe aí a letra, porque eu estou escrevendo com o mouse. E a letra já não é muito bonita, escrevendo com o mouse. Então, e letra C, nessa modalidade, quantas pessoas há a mais que na modalidade de menor matrícula? Quer dizer, na modalidade de maior matrícula, que é hidroginástica, e tem 565 pessoas. Temos então aqui a de menor matrícula é alongamento, 319. Então, em hidroginástica, há quantas pessoas a mais do que em musculação, em alongamento? Então, queremos comparar dois valores e usamos a subtração. Então, aqui tomamos
uma dezena emprestado para transformar em 10 unidades, mais 5 unidades, 15 unidades, menos 9 unidades, 6 unidades. E aqui fica 5. Tinha 6 dezenas, vamos ficar com 5. Menos 1, 4. Não precisamos tomar nenhum valor emprestado da ordem das centenas, portanto 5 menos 3, 2. Assim ficamos com o valor 246, ou seja, há 246 pessoas a mais matriculadas em hidroginástica do que em alongamento. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas, dessas atividades, dessa aula, e que vocês continuem exercitando a adição e a subtração para dominarem bem essas operações. Até a próxima videoaula. Bons estudos!